A 13 de março de 2020, o Governo Regional dos Açores declarou situação de contingência causada pela pandemia de Covid-19. Foram tomadas medidas antes do surgimento de infectados pelo novo coronavírus na região. Quarentenas obrigatórias na chegada a cada ilha e suspensão de voos são alguns dos passos adotados. Passados 2 dias, a 15 de março, confirma-se o primeiro caso positivo nos Açores. Uma mulher de 29 anos, residente na Ilha Terceira, com história de passagem recente por Amsterdão. A partir daí, tudo mudou, acompanhando uma pandemia mundial. Todas aquelas pessoas, todos aqueles cidadãos que eventualmente tenham conhecimento que estiveram em contacto próximo com o caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus aqui na Ilha Terceira, se não foram, serão muito brevemente contactados, de forma a que, entretanto, seja recomendada a quarentena. Tivemos um outro caso positivo, neste caso, como foi referido, de um utente de São Jorge. 18 de março é decretado pelo Presidente da República o estado de emergência em todo o país. O confinamento foi palavra de ordem. Tivemos mais um caso positivo, deste caso na Ilha do Faial. Temos, portanto, neste momento na região dos Açores 3 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Um deu resultado positivo, da Ilha de São Jorge. O quarto caso positivo na região autónoma dos Açores. Temos então, portanto, 11 neste momento na região autónoma dos Açores, mais 7 a juntar aos 4 que já tínhamos ontem. Um deles teve resultado positivo, neste caso o nosso 12º caso positivo na região, proveniente da ilha de São Miguel. Em termos de casos positivos neste momento na região, temos 17. Nós temos neste momento na região autónoma dos Açores 22 casos positivos. 2 desses 34 casos suspeitos, 2 deles tiveram resultado positivo, neste caso da Ilha do Pico, e estão diretamente relacionados com o caso positivo da Ilha do Pico, no qual, entretanto, terão viajado todos recentemente para o exterior da região. 26 de março é decretado o confinamento obrigatório em unidades hoteleiras à chegada ao arquipélago. Tivemos um caso positivo, 27 casos positivos. Dentro destes 27 casos positivos na região autónoma dos Açores temos 7 na Ilha de São Jorge, 7 na Ilha Terceira, 7 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha do Faial e 3 na Ilha do Pico. 39 negativos, 10 positivos e 15 aguardam resultados. 29 de março, a Ilha de São Miguel vê um aumento cada vez mais significativo do número de casos. É estabelecido um cordão sanitário no concelho da povoação. 5 desses 42 tiveram resultado positivo, todos da Ilha de São Miguel, 4 com história de viagem ao exterior, nomeadamente ao continente e ao estrangeiro, e um residente na povoação e resultante de transmissão local. 8 deles tiveram um resultado positivo, 6 da Ilha de São Miguel e 2 da Ilha Graciosa. Temos, portanto, até ao momento, na região autónoma dos Açores, 63 casos positivos. 2 de abril. Depois do cordão sanitário na povoação, São Miguel vê cercas sanitárias por toda a ilha. A nível nacional, há a prorrogação por mais 15 dias do estado de emergência. Tempos difíceis, casos positivos e óbitos no Nordeste, em São Miguel, foram uma constante. Mais de 10 utentes do lar foram vítimas da Covid-19, uma situação que marcou a região. Temos, portanto, à data de hoje, 66 casos positivos na região autónoma dos Açores. Tivemos hoje o nosso primeiro caso recuperado de infecção pelo novo coronavírus. Tivemos um resultado positivo da ilha de São Miguel, relacionado, entanto, com uma nova cadeia de transmissão primária, que entretanto foi, digamos que, identificada. Portanto, temos neste momento 70 casos positivos ativos na região autónoma dos Açores, 3 casos recuperados de infecção pelo novo coronavírus na região, todos eles da Ilha Terceira, e tivemos, entretanto, hoje muito a lamentar e presto, entanto, desde já também as minhas devidas e sentidas condolências também à família, um óbito também na região. Tivemos 12 com um resultado positivo, todos eles da ilha de São Miguel, sendo que, entretanto, 11 deles dizem respeito a uma cadeia de transmissão secundária que, entretanto, foi identificada na estrutura residencial para idosos no Nordeste.
Dentro destes 12 casos positivos, entanto, verificámos hoje também um óbito. Hoje se verificou um óbito de um utente com infecção pelo novo coronavírus e que está relacionado, entretanto, com o lar do Nordeste. Desde o início do surto, registámos até ao momento 2.003 casos suspeitos. Dentro destes 2.003, 1.772 tiveram um resultado negativo, 85 positivos, 5 recuperados, 4 óbitos e 137 aguardam ainda por colheita da amostra biológica e resultado laboratorial. Atualmente 17 utentes internados, 8 no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que 2 continuam em cuidados intensivos. Entretanto, destes utentes também foi transferido para o Hospital do Divino Espírito Santo e apresenta, entretanto, também um estado mais débil também da sua condição clínica. Tivemos ainda 21 resultados positivos, neste caso 20 de São Miguel, sendo estes 20 de São Miguel relacionados com o lar de idosos do Nordeste. Com o óbito que foi hoje registado, acresce para 7 o número de óbitos na região, 2 do Concelho de Ponta Delgada e 5 do Concelho do Nordeste, todos eles da Ilha de São Miguel. E temos até o momento registados e ativos 109 casos positivos, 111 casos positivos ativos na região, sendo que as alterações a registrar relativamente aos últimos dias dizem respeito à Ilha de São Miguel, onde temos atualmente 84 casos positivos ativos, sendo eles distribuídos pelos concelhos de Ponta Delgada em 24 casos, 9 na Povoação, 6 na Ribeira Grande, 43 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo. Temos atualmente, então, com os casos recuperados de hoje, 19 casos recuperados na região, com o óbito de hoje, o 8º óbito registado na região. Com o início de maio a chegar e depois de uma semana sem novos casos positivos, o Governo dos Açores começa a decidir novas medidas de flexibilização das restrições existentes. Não se têm registados nos últimos dias casos positivos e nada aponta, pelo menos para já também nesse sentido. Claro que temos que começar a ponderar de forma mais vincada todas as medidas para o pós também. Digamos que não digo o atingir o pico aqui na região, porque efetivamente não podemos dizer que já o atingimos, mas para prepararmos o levantamento eventualmente de algumas medidas e pensarmos na realização desses testes. Em Ponta Delgada temos um número de casos recuperados que ultrapassa o número de casos ativos, sendo que na região nós temos neste momento 40 casos de recuperação de infecção pela Covid-19. As máscaras de uso comunitário ou de uso social são uma medida adicional e, como devem compreender, vieram precisamente numa altura devidamente ponderadas e planeadas para fazer face a este possível levantamento de medidas que iremos ter aqui na região. Mas a Covid-19 não deixou os Açores a registar que o lar do Nordeste foi encerrado pelo elevado número de casos. Apesar de alguns óbitos verificados, começaram a existir mais recuperações. Um resultado positivo, referente, como foi hoje transmitido no comunicado, de um utente do sexo masculino de 23 anos de idade, funcionário da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Infelizmente temos hoje alterações ao nível dos internamentos nas unidades de saúde da região, derivado a um óbito que foi registado durante o dia de hoje, de uma utente de 82 anos que se encontrava internada no Hospital do Divino Espírito Santo, utente ela também da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Um óbito que foi registado ao final da manhã de hoje, de uma utente do lar do Nordeste do sexo masculino de 92 anos, por via deste número de recuperados hoje registados. Registramos também uma inversão dos números, em que superam agora neste momento o número de casos recuperados, o número de casos positivos ativos. A cadeia de transmissão
mais longa que registámos até à data na região, da sequência do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. A cadeia de transmissão, que recordo, iniciou-se no Conselho da Povoação, estendeu-se depois por via de 3 contactos ou de 3 casos positivos até ao Conselho de Ponta Delgada, até ao Hospital do Divino Espírito Santo e depois, posteriormente, uma cadeia terciária e quaternária no Conselho do Nordeste, na estrutura residencial para idosos e nos contactos próximos desses casos positivos da estrutura residencial para idosos. Mas esta cadeia de transmissão tem um total até ao momento de 74 casos e desses 74, 45 deles encontram-se recuperados até ao momento, 16 óbitos a registar e 13 casos positivos ativos ainda até ao momento. 15 de maio, o Governo Regional anunciou datas para a reabertura faseada de alguns serviços de resposta social. Já no dia 18, terminaram as cercas sanitárias no Conselho do Nordeste e deu-se a reabertura de escolas secundárias e espaços de visitação públicos. Maio fica marcado pelo facto de, sem conseguir fechar os voos do exterior, o Governo Regional passa a exigir o pagamento de quarentenas nos hotéis por parte dos não-residentes. Mais tarde, as quarentenas obrigatórias são postas em causa pelo habeas corpus. A região viveu alguns dias sem novos casos positivos, mas sim de muitas recuperações. São Miguel e o Pico passaram a ser as únicas ilhas com casos ativos. Desde a primeira quinzena ou da segunda quinzena de março, registámos até ao momento 146 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Desses 146 casos, temos atualmente 6 casos positivos ativos, por via de 2 recuperações registadas hoje. Temos atualmente 2 casos positivos ativos de infecção pelo novo coronavírus na região. Neste caso, apenas e só na ilha de São Miguel, sendo que nas 9 ilhas do arquipélago temos 8 sem qualquer caso positivo ativo de infecção atualmente. Este é um ponto de situação que nos remete para 18 de março, a altura precisamente em que foram iniciadas medidas mais restritivas para fazer face ao combate à pandemia provocada pela Covid-19. Data em que foram introduzidas as restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estacionamentos comerciais, na restauração. Já um dia depois de 17 de março, em que tinham sido introduzidas também medidas restritivas de contenção para fazer face ao surto. E 18 de março também, se bem se recordam, a data em que foi declarado o estado de emergência por Sua Excelência o Presidente da República. E, portanto, remontando a 18 de março, estamos precisamente agora aqui em situação inversa, com 2 casos positivos ativos também e, precisamente, na inversão das medidas que a 18 de março estavam a ser implementadas e que agora estão a ser levantadas precisamente também naquilo que diz respeito aos estabelecimentos comerciais, à restauração e a todos os outros que têm vindo a ser progressivamente reabertos e reiniciada a sua atividade. As ligações aéreas e marítimas interilhas foram retomadas no Grupo Central. Vivemos um desconfinamento, tudo volta à normalidade e o início de junho traz a novidade que os açorianos ambicionavam. Estamos atualmente com 0 casos positivos ativos na região autónoma dos Açores. Foram 12 semanas de conferências de imprensa. Pelas 16 horas, todos os açorianos aguardavam resultados dados por Tiago Lopes, o então diretor regional de saúde. A 5 de junho fez o balanço de praticamente 3 meses daquela que foi considerada a primeira vaga da Covid-19 na região. 146 casos positivos, 130 recuperações e 16 óbitos a lamentar, com mais de 20 mil pessoas testadas. Que não nos devemos deixar levar demasiado na expectativa e de que estará tudo ultrapassado, porque efetivamente não está. É por esse motivo que também já tenho transmitido que mantemos algumas das medidas de contenção
para fazer face àquilo que é a situação epidemiológica, nomeadamente fora da região autónoma dos Açores. É atendendo à situação epidemiológica na região autónoma dos Açores também que implementámos medidas de flexibilização e que permitiram um progressivo que ainda não está na sua totalidade e eu penso que nunca irá estar efetivamente na sua totalidade, um regresso à normalidade e, portanto, é nesse sentido que nós temos vindo a trabalhar. O Governo dos Açores passou a pagar a realização de testes para quem se deslocava às ilhas. Durante todo o verão surgiram vários casos, mas com situação controlada. Contudo, a pandemia estava longe de terminar e em outubro começam a aumentar as cadeias de transmissão em São Miguel. No final de novembro já eram mais de 400 casos nos Açores. A Ilha Terceira e São Miguel são as mais afetadas, onde surgem mais de 20 casos por dia. Entretanto, muda o governo regional, mudam as estratégias e novos rostos surgem para combater a Covid-19 no arquipélago, com a criação de uma comissão de acompanhamento no combate ao novo coronavírus. O foco passa a ser rabo de peixe, que em dezembro vê a primeira cerca sanitária e a população testada em massa. Determinou a necessidade de intervenção de modo a que se possam realizar testes rápidos a toda a população de rabo de peixe. Estamos perante uma operação única nos Açores, até agora, que visa garantir a segurança e a saúde dos cidadãos, de modo a identificarem-se os casos positivos, de forma a que sejam isolados e tomadas as medidas necessárias e adequadas a também, por aqui, garantirmos a saúde pública. Para determinar a obrigatoriedade da realização de testes nas deslocações aéreas com partida de São Miguel e Terceira para qualquer uma das outras 7 ilhas dos Açores. E sabemos que existe a previsão que no dia 3 ou 4 de janeiro possam chegar algumas doses de vacinas e temos capacidade para as armazenar e estamos a trabalhar com a Proteção Civil e de maneira a poder distribuí-las de uma forma equitativa também pelas diferentes ilhas. Numa primeira fase vai ser implementada a vacinação porque as primeiras doses que vêm não são suficientes, obviamente, para os grupos de risco. Só no final de janeiro é que possivelmente começam a chegar mais e depois em fevereiro e março. E durante estes 4 meses, o Grupo Nacional já fala em 4 meses para vacinar o primeiro grupo prioritário. Portanto, ao longo deste tempo é que vamos ter mais doses e vacinar de uma forma mais global, mas a primeira fase incidirá muito sobre as instituições residenciais para pessoas idosas e também para profissionais de saúde e depois, lá para meados de fevereiro, início de março, aquelas pessoas identificadas como pessoas com comorbilidades, com doenças graves e que sejam considerados prioritários. 2020 termina com a chegada de vacinas à região. As vacinas chegaram aos Açores na noite de 30 de dezembro, cerca da meia-noite. No dia 31 de dezembro, pelas 5 da manhã, isto é cerca de 5 horas depois, já estavam a ser transportadas para Ponta Delgada. E pelas 10 da manhã estava iniciado o processo de vacinação na Ilha de São Miguel e na Ilha Terceira, com a vacinação dos utentes dos lares e respectivos profissionais e, de seguida, aos profissionais de saúde. A situação em São Miguel descontrola-se, escolas encerram e há períodos de recolher obrigatório. Atinge-se em janeiro 916 casos. Cercas sanitárias em Rabo de Peixe e Ponta Garça perduram com testagem massiva. Chega a nova variante aos Açores. Existem nos Açores 4 concelhos em situação de alto risco: Vila Franca do Campo, Ribeira Grande, Lagoa e Ponta Delgada. Vamos receber a notícia do óbito de mais um senhor de 66 anos que se encontrava internado no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira desde o passado dia 26 de novembro, óbito este que obviamente temos a lamentar e endereçamos desde já as condolências à família. De facto, a região autónoma dos Açores depara-se neste momento com talvez um dos momentos mais críticos desde que a pandemia se iniciou ou que começou também na região autónoma. Temos 841 casos já ativos, sendo que 797 destes casos estão na ilha de São Miguel. Para a ilha toda de São Miguel, a obrigatoriedade de teletrabalho, sempre que as funções e a atividade o permita, para um conjunto de pessoas, nomeadamente profissionais com mais de 60 anos e outros que tenham um conjunto de patologias que estão identificadas no diploma. No caso de não ser possível o teletrabalho, é recomendado o desfazamento do horário. Para além disso,
Também a limitação de ajuntamentos na via pública a mais de 4 pessoas, desde que não façam parte do mesmo agregado familiar. Encerramento de cafés e restaurantes às 15 horas, mantendo a atividade para serviço ao domicílio ou takeaway. Implementação do ensino à distância para todos os estabelecimentos de ensino e todos os níveis de ensino. Proibição de circulação entre as 23 horas e as 5 horas nos dias de semana e a partir das 15 horas ao fim de semana. Encerramento do comércio local e centros comerciais às 20 horas. Informar que foi estabelecida uma parceria com o Comando Operacional dos Açores, que irão colaborar com a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, com as delegações de saúde da Ilha de São Miguel, no âmbito do trabalho que é desenvolvido com a equipa de vigilância ativa e de investigação epidemiológica. E hoje inicia-se a segunda toma da vacinação. Já foram vacinados nos Açores, no que diz respeito à primeira toma, 5.160 pessoas e contamos até ao final de fevereiro ter já a generalidade das populações dos lares de idosos dos Açores, das 9 ilhas dos Açores, vacinada com base naquilo que será a segundo lote de vacinas que chegarão aos Açores, previsivelmente no início de fevereiro. Os estabelecimentos devem fechar as portas à hora que está definida para cada nível de risco, se às 8 horas, às 8 horas, se às 22 horas, às 22 horas. Também determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento de estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração, mas levantamento da cerca sanitária da Ribeira Grande. Mantendo, no entanto, a cerca sanitária em Rabo de Peixe. Neste momento, devo deixar aqui uma palavra particular e sentida para a população de Rabo de Peixe, de solidariedade pelo sofrimento que tudo isto causa e de apreço pelo enorme esforço que está, felizmente, nesta fase a começar a dar resultados positivos. A cerca tem como limite a variante circular de Rabo de Peixe, a zona norte, isto é, a variante não está incluída na cerca, é a parte de Rabo de Peixe a norte da variante circular de Rabo de Peixe. A partir das 20 horas de sexta-feira da manhã até às 23h59 vigora o estado de emergência decretado pelo Presidente da República e é neste âmbito legislativo que foi determinado aquilo que foi anunciado na semana passada, o encerramento de todos os estabelecimentos de restauração similares a partir das 20 horas de sexta-feira, também dos demais estabelecimentos em geral, salvo aqueles que são considerados essenciais, também proibição de circulação a partir das 20 horas até às 5 da manhã, limitação de ajuntamentos na via pública de um número máximo de 10 pessoas, exceto se forem do mesmo agregado familiar. Limitação a um número máximo de 10 pessoas por mesa nos restaurantes e cafés, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, respeitando uma lotação máxima de 3/4 da capacidade do estabelecimento em causa. Encerramento de todos os estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança. Encerramento a partir das 23h59, isto é, até à meia-noite, de todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada, incluindo espaços de realização de eventos, exceto para efeito de takeaway ou entrega ao domicílio. Os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respectivo funcionamento a partir das 23h59 até às 6 horas do dia seguinte, exclusivamente neste período, para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos. A abertura de centros de convívio de idosos e respostas similares e recomendação de permanência dos utentes das estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados nas respectivas instituições e nos casos em que se verifica a saída de algum utente, o respectivo regresso à instituição em causa fica sujeito às regras impostas pela Autoridade de Saúde Regional. São Miguel, 67 casos, dos quais 53 na Vila de Rabo de Peixe, 9 no Pico e 3 na Terceira. A Terceira deixa assim, e já, como já tinha sido de resto aventado anteriormente, de ser considerada como tendo transmissão comunitária. Em resultado desta atualização, temos todos os concelhos dos Açores em nível de muito baixo risco, com exceção de Ribeira Grande e Lagoa. O mais fácil seria, de facto, tomar medidas generalistas, de fechar tudo, de abrir tudo. No entanto, o que pretendemos é intervir em cada local e em cada momento.
de acordo com as circunstâncias e com o conhecimento científico que as analise. E, posteriormente à decisão, comunicar aos açorianos com verdade e transparência. Para que tudo isto funcione, é importante, é essencial que a população não reaja nem com pânico, nem com ligeireza, mas com sentido de responsabilidade. O que é determinante, de facto, conforme já afirmamos, é a responsabilidade de cada um para que este processo não perturbe ainda mais a comunidade, as pessoas e as famílias e as empresas, conforme tem acontecido, e estamos a tentar atenuar. Plano de vacinação a bom ritmo, Ilha do Corvo vacinada, levantamento da cerca de rabo de peixe passados 2 meses. São muitos os momentos inumeráveis durante este ano onde reina a palavra saudade pela normalidade. Proibição de circulação, Natal e Páscoa diferente. Telescola e teletrabalho, máscaras e desinfetantes passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. Abraços, beijos e convívios não voltaram a existir e estar isolado ou distanciado tornou-se na maior prova de amor e segurança que podemos dar uns aos outros. Profissionais de saúde, empresas e famílias fragilizadas. Um ano passou sem sabermos o que nos espera no amanhã. Os números de infectados continuam a existir. Desde o início da pandemia foram diagnosticados mais de 4.000 casos positivos e 29 óbitos. Fica a esperança de que vai ficar tudo bem, uma história ainda em aberto. Escrever o seu fim toca também a cada um de nós.